Olá, seja muito bem-vindo à nossa palestra Os Principais Erros que os Fornecedores Cometem em Pregão Eletrônico. Então, se você é empresa, fornecedor, empresário que pretende participar de pregão eletrônico ou que já participa de pregão eletrônico, você precisa acompanhar esse vídeo até o final para não cometer os erros que nós vamos abordar, que diariamente acontecem em licitações, em pregões eletrônicos e causam a inabilitação, a desclassificação, a exclusão e até a penalização, a sanção das empresas fornecedoras. Para quem não me conhece, eu sou a professora Flávia Viana, já trabalho há mais de 15 anos na área de licitações e contratos administrativos da Viana e Consultores. E então a palestra de hoje visa abordar em todas as licitações que ocorrem aí diariamente no pregão eletrônico, ou especificamente no pregão eletrônico, existem alguns erros que são cometidos diariamente pelas empresas fornecedoras. Então, são cuidados que você, fornecedor, precisa tomar para que você não seja desclassificado, inabilitado ou mesmo sofra alguma penalização, porque sanção, pena, não é aplicada somente ao contratado. Esse é um erro que os fornecedores costumam ter. Não aplica-se sanção apenas ao contratado. O licitante também, que cometer algum dos atos que são passíveis de sancionamento, vai sofrer penalidades de acordo com o instrumento convocatório. Então é muito importante que você fique atento, mesmo que você já participe de pregões, não tem problema, nós vamos abordar aqui alguns erros que são cometidos muitas vezes por empresas que já estão na área aí há vários anos. Então acompanhe até o final para que você fique ciente desses equívocos e não cometa nas licitações que a sua empresa pretende participar. O primeiro equívoco, que aqui seria no caso de uma empresa realmente iniciante, é a falta de cadastramento no registro cadastral quando o sistema eletrônico for vinculado a algum registro. Então vamos lá. Compras governamentais, o antigo Comprasnet, ele é vinculado ao SICAF. Então, nós já vimos acontecer diversas vezes, quando a empresa é nova no ramo, ela vai iniciar na área de licitações, pega um edital, se programa então para participar daquele pregão eletrônico que vai acontecer no dia 15 de julho, e lá para o dia 14, então, ela vai tentar entrar no sistema para cadastrar a proposta, só que aquela empresa não tem o cadastramento no SICAF. Pois bem, se essa empresa não tem um cadastro prévio no SICAF, que é o Registro Cadastral da Esfera Federal da União, essa empresa não vai conseguir se cadastrar para aquele pregão eletrônico, porque o Comprasnet é um sistema que depende de um cadastro prévio no Sistema Cadastral da Administração Pública Federal, que é o SICAF. O mesmo acontece, pessoal, em estados ou municípios que tenham essa vinculação do provedor do sistema onde acontece o pregão eletrônico com um registro cadastral próprio. Por exemplo, aqui em São Paulo, então a Bolsa Eletrônica de Compras, BEC São Paulo, também tem o seu registro cadastral CalFesp e o fornecedor precisa primeiramente se cadastrar no registro cadastral para depois solicitar login e senha de acesso ao provedor onde vai ocorrer o pregão eletrônico. Isso é uma exceção, nós sabemos que o Tribunal de Contas da União tem inclusive súmula que proíbe que a empresa seja, então, exigido da empresa o prévio cadastramento em qualquer sistema de registro cadastral para que ela participe de licitações. Mas a exceção é nesses sistemas e já foi inclusive respaldada, avaliada de forma correta pelo Tribunal de Contas da União, porque não tem outro jeito. O sistema ele foi formulado dessa forma, onde tanto o SICAF quanto o Comprasnet, eles ficam vinculados, um sistema depende do outro. Perfeito. O segundo erro aqui que nós também acompanhamos ser cometido por empresas que, nesse caso, também estão começando na área, ainda é o primeiro pregão que a empresa vai participar, que é em relação ao envio, ao cadastramento da sua proposta. Então, pessoal, presta atenção. O pregão eletrônico ele acontece, obviamente, pela internet. Então, não é como pregão presencial ou como uma outra modalidade presencial que você comparece pessoalmente no órgão, levando seus envelopes.
Porque nesse caso da licitação presencial, você vai ter no edital a data, o dia e hora que vai ser aberta a licitação. Então vamos voltar no nosso exemplo, dia 15 de julho às 14 horas. Você sabe que até às 14 você precisa estar no órgão com os seus envelopes para então entregar, ou por intermédio do protocolo, faz o protocolo e deixa os envelopes, ou manda uma pessoa física para fazer o credenciamento, representar a sua empresa. E nesse horário, ela vai pessoalmente e participa da licitação. Aqui no pregão eletrônico, não. Aqui no pregão eletrônico, essa previsão do dia 15 de julho às 14 horas significa que a abertura da sessão vai ser feita nesse horário, então o sistema fecha a possibilidade de envio de propostas. Isso significa que até antes das 14 horas, você já tem que ter entrado no sistema e cadastrado a sua proposta. Se você não fez isso, a partir das 14 horas, você não vai conseguir mais o cadastramento, porque o sistema ele simplesmente fecha essa possibilidade. E alguns estados, alguns órgãos ou entidades podem ter regulamentação própria sobre pregão, inclusive prevendo um prazo anterior, como pode acontecer, por exemplo, nos casos do Sistema S, um prazo anterior àquela data e horário de abertura das propostas. Então você tem que observar o edital e fazer o cadastramento prévio da sua proposta no sistema eletrônico, no provedor onde vai acontecer, para que você não, então, feche essa possibilidade via sistema e aí você não vai conseguir mais cadastrar sua proposta. Pessoal, antes de dar andamento, só quero pedir, se for surgindo qualquer dúvida a respeito da palestra, por favor, vai deixando aqui nos comentários, que eu estou acompanhando ao vivo com vocês e vou respondendo as dúvidas que vocês, porventura, tiverem a respeito dos pontos abordados na palestra de hoje. Vai deixando aqui embaixo nos comentários desse vídeo e a gente vai responder aí para auxiliar qualquer dúvida que apareça aos alunos que estão nos acompanhando aí ao vivo, tá? E aproveito também para pedir, se você estiver curtindo esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, já dá um curtir aí no vídeo e faça a publicação posteriormente aí nas suas redes sociais, assim você ajuda a gente a divulgar o vídeo e alcançar o maior número aí de fornecedores possíveis com esses cuidados, ok? Pois bem, pessoal, próximo erro aqui, a questão da identificação da empresa. No pregão eletrônico é proibida a identificação da empresa, porque a gente não pode saber contra quem nós estamos competindo. Essa informação a gente só vai ter conhecimento posteriormente à etapa de lances. Então, quando acaba a etapa de lances competitivos, aí sim o sistema libera para a gente a informação de quem foi que participou daquele pregão eletrônico. Antes isso não é possível, é uma regra do próprio decreto federal do pregão eletrônico, por conta de tentar coibir a formação de cartéis, né? Então, a regra geral, se por algum motivo você, no cadastramento da sua proposta, vincular o nome da sua empresa, deixar alguma informação que leve a informação de quem é a sua empresa, você esquecer e colocar lá o nome da sua empresa, você vai ser desclassificado. Então, muito cuidado. Alguns sistemas possibilitam o envio de anexo nessa fase inicial, antes da abertura da sessão pelo pregoeiro. Isso é um equívoco do sistema, né? Os sistemas eles deveriam possibilitar o envio de anexos somente depois da etapa de lances, até para não induzir aí o fornecedor ao erro de acabar anexando algum documento com alguma informação, um logotipo da empresa, né? Mas alguns sistemas tem essa possibilidade e alguns editais, até de forma equivocada, solicitam o envio prévio de algum documento. E aqui que mora o perigo. Se você tiver que enviar qualquer documento previamente, cuidado, retire todas as informações que levem ao nome, logotipo, razão social da sua empresa. Porque se você for identificado nessa fase, você vai ser desclassificado. É por isso que é super importante que o instrumento convocatório, se for solicitar alguma declaração que de repente aquele sistema não é adaptado para o envio da declaração prévia no momento do cadastramento da proposta, então que essa declaração seja solicitada só no final das empresas
fornecedoras após a etapa de lances, porque aí a gente já sabe quem participou daquele pregão e não vai ter maiores problemas em deixar aquela empresa se identificar. Mas antes da etapa de lances, não. Então, muito cuidado com essa proibição, com essa vedação à identificação da empresa, para que você não anexe de forma equivocada ou no momento que você for preencher o cadastramento lá da sua proposta no sistema, não inclua de forma equivocada a razão social ou qualquer dado que leve para a sua empresa. Próximo equívoco. No caso do pregão eletrônico, isso é muito importante, né? Como o pregão acontece eletronicamente, a gente não sabe quem está participando, cada um participa de um estado diferente, de um município diferente. Quando o pregoeiro finaliza a etapa de lances e finaliza a etapa de habilitação do primeiro colocado, aquele que foi o vencedor provisório, veja bem que, diferentemente de uma licitação presencial, que nós estamos lá presencialmente, analisando documentação, analisando propostas, pessoalmente, aqui não. Aqui nós teríamos duas possibilidades de analisar essa documentação do primeiro colocado. Se a documentação for enviada via sistema, né? Os sistemas eles permitem o envio via sistema e nesse caso fica disponível no sistema para acesso de qualquer um dos licitantes. Aí tudo bem, porque aí nesse caso, pela própria internet, os licitantes terão acesso à documentação desse primeiro colocado, poderão analisar para depois poder entrar com um recurso administrativo, se for o caso, eles têm que ter acesso a essa documentação. Agora, se por algum motivo não for solicitado o envio via sistema, for solicitado o envio por e-mail, ou então envio de cópias autenticadas ou originais pelos correios, e vocês, que são licitantes concorrentes, não tiveram acesso a essa documentação, o pregoeiro, ele precisa suspender essa sessão e de alguma forma possibilitar quem quiser, ainda que seja por vistas aos autos do processo, solicita vistas, analisa a documentação, mas concedendo um prazo razoável para que os licitantes, então, tenham acesso aos documentos do primeiro colocado para somente posteriormente abrir a etapa de recurso. Então, é um direito de vocês analisar a documentação do primeiro colocado, né? O que a gente vê acontecer aí diariamente, os licitantes não sabem disso, o pregoeiro também não sabe disso, acaba fazendo a habilitação do primeiro colocado, abre a etapa recursal logo em seguida, sem antes conceder esse acesso, vistas à documentação do primeiro colocado. Ora, como é que os demais licitantes vão poder recorrer em razão à habilitação desse primeiro colocado se eles não tiveram acesso aos documentos? Então não pode, primeiro suspende, concede prazo razoável para vista dos autos do processo e só depois então abre a etapa recursal. Agora é lógico que se esses documentos, como nós falamos, foram enviados via sistema, todos tiveram acesso e aí já pode abrir a etapa recursal, perfeito? Então tá ótimo, vamos aqui para o próximo equívoco, pessoal. A manifestação em campo próprio no sistema da intenção de recorrer indicando todos os motivos de forma sucinta. O que é isso aqui? Quando você for recorrer de algum ato que você não concordou que aconteceu lá na sessão do pregão eletrônico, você tem que prestar muita atenção durante toda a sessão. Por quê? Porque esse é o único momento que você vai ter para entrar com esse recurso administrativo propriamente dito e incluir quais são os fatos que você não concordou. É sucinto. Sucinto significa que você não vai precisar agora colocar todos os motivos de fato, de direito, doutrina, nada disso. Mas você precisa indicar por que você quer recorrer, contra o que e por quê. E digamos que você deixou passar alguma coisa. Então você manifesta que vai recorrer contra a habilitação do primeiro colocado, a documentação dele tem algum equívoco, e contra a classificação do segundo colocado, porque a proposta tem algum equívoco, e esquece de falar que também iria recorrer contra a classificação do quarto colocado. Então, essa classificação do quarto colocado, você não vai poder, ainda que você manifeste depois nas suas razões recursais
a administração ela vai entender como fora do prazo, é intempestivo, porque tem que guardar congruência, tem que guardar relação, aqueles fatos que você levantou na sessão, no campo próprio do sistema, com os fatos que você vai fundamentar de forma motivada nas razões recursais que você vai entregar depois no prazo de 3 dias pelo próprio sistema, já com fundamentação de direito, de jurisprudência, tudo por escrito. Então, preste muita atenção em toda a sessão, anote tudo que você não concorda e aí você já manifesta de forma imediata e motivada em campo próprio contra o que e por que você vai recorrer. Próximo equívoco. Como a sessão ocorre pela internet e nós não sabemos quem vai vencer, quem vai ficar em primeiro lugar, veja, é tudo muito rápido. Então, depois que acaba a etapa de lances, é só no momento de finalização da etapa de lances que a gente vai saber quem é o primeiro colocado. Acaba sendo um jogo de sorte no pregão eletrônico, porque a gente tem a questão do encerramento aleatório, o sistema simplesmente ele fecha no final sem interferência humana, é o próprio sistema que faz esse fechamento. Então, quem mandou o menor valor lá por último é que vai ficar em primeiro lugar. Aí o sistema fecha e não há mais possibilidade de envio de lances, né? Se você foi o contemplado, aquele que conseguiu encaminhar o menor lance no último milésimo de segundo, nesse momento o pregoeiro vai fazer a negociação com você, vai fazer a habilitação e no momento da habilitação, vejam bem, a habilitação pode ser feita, por exemplo, no caso do Comprasnet, pelo próprio SICAF. Então, o pregoeiro vai verificar se você tem a documentação regularizada lá no registro cadastral SICAF, se utilizar o SICAF. E vamos supor que falte algum documento ou algum documento encontre-se desatualizado do SICAF naquele momento. Você precisa ter já no seu computador essa documentação atualizada, certinha, porque o pregoeiro, se solicitar que você encaminhe qualquer documento via sistema, via e-mail, você já precisa estar com isso pronto no seu computador, no formato que o sistema aceita para encaminhar. Toma muito cuidado em relação a isso, porque os licitantes acabam indo despreparados, né? Vão participar da licitação, nem verificam direito a parte de documentação, e aí no momento que o pregoeiro solicita, eles dão prazo para que você encaminhe, vamos supor, 2 horas, que é o prazo que existem nas instruções normativas da esfera federal, o prazo mínimo de 2 horas. Quando ele concede essas 2 horas, você teria então 2 horas para pegar essa documentação que falta no SICAF ou que está desatualizada do SICAF, encaminhar pelo sistema ou por e-mail de acordo com o que o pregoeiro exigir. Se você não tiver essa documentação pronta no seu computador ou num pendrive, isso pode dificultar muito e de repente você não conseguir encaminhar no tempo hábil concedido pelo pregoeiro. E aí você vai ser inabilitado. E pessoal, presta atenção, hoje quem é inabilitado num pregão não é simplesmente inabilitado não, você vai sofrer uma sanção, uma pena. Porque o artigo 7º da Lei 10.520 prevê expressamente que quem não entregar documentação ou apresentar documentação falsa, nesse caso não entrega, então o pregoeiro solicita e você não encaminha. A apresentação de documentação falsa seria aquela declaração que você firmou lá no comecinho do pregão, falando que você tinha todos os documentos de habilitação e chegou agora não tinha, as suas certidões estavam vencidas, faltavam atestados, vai ser aberto um processo administrativo contra a sua empresa e você poderá responder e ser sancionado no final. Isso independe de dolo ou má-fé. O Tribunal de Contas da União desde 2015 já proferiu esse entendimento, já vigora aí em toda a esfera federal e também pela súmula 222 do TCU, os demais órgãos e entidades também em relação às normas gerais. O artigo 7º é uma norma geral e deve ser seguido então em todo o Brasil, sob pena de aquele agente que não abriu o processo administrativo contra a sua empresa, ele que vai ser penalizado lá no órgão, vai responder por omissão do dever funcional dele. Então muito cuidado, não entre na licitação sem você ter certeza absoluta que você tem toda a documentação e no caso do pregão eletrônico, esse cuidado de deixar sempre disponível num pendrive, no próprio computador, todos esses documentos para você não ter problema do envio no prazo que o pregoeiro disponibilizar aí para vocês, ok? Bom, e aqui, por fim, nosso penúltimo erro.
Observe o tempo que o edital vai disponibilizar para você manifestar aquela intenção de recurso, aquela primeira fase recursal, onde você, em campo próprio do sistema, tem que manifestar imediata e motivadamente contra o que você vai recorrer e por quê. Geralmente, pessoal, o prazo mínimo que é concedido nesses casos é um prazo de 30 minutos, tá? Por que eu estou mandando vocês observarem qual é o prazo concedido no instrumento convocatório? Que o edital já traz essa informação e o pregoeiro vai lembrar vocês dessa informação pelo chat. Porque alguns sistemas, uma falha no próprio sistema, ele não fecha esse campo próprio para a manifestação do recurso no prazo indicado pelo pregoeiro. Alguns sistemas ficam até 24 horas com essa tecla, digamos assim, em aberto. Isso não significa que você pode encaminhar a sua manifestação recursal depois dos 30 minutos. O sistema está com essa tecla em aberto, mas o prazo que vale é o prazo que o edital, que o pregoeiro disponibilizou, que eram os 30 minutos. Então não é porque o sistema está aberto 24 horas que você vai poder chegar em qualquer momento e entrar e manifestar sua intenção recursal. Se você fizer fora do prazo, é intempestivo e seu recurso não será conhecido, perfeito? Então observem bem esse prazo. E o último erro aqui, por fim, para vocês tomarem cuidado, observem qual é o tempo que vai ser disponibilizado para envio dessa documentação. Então, como eu disse, hoje uma regra é a regra de 2 horas, porque existem instruções normativas na esfera federal que atendem a esse requisito de 2 horas no mínimo, mas o edital pode trazer um prazo diferenciado. Então, analise qual é o prazo concedido pelo edital para que vocês não comam bola em relação a esse prazo, porque aqui o problema é muito maior, porque além de ser inabilitado, você vai poder receber alguma pena, alguma sanção conforme o edital e o processo administrativo que vai ser aberto aí pela sua empresa. Pessoal, quero agradecer imensamente a todos que acompanharam aí ao vivo a nossa palestra. Se você tiver alguma dúvida, então estiver acompanhando aqui ao vivo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Não esqueçam, por favor, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, clica aqui em curtir, diga se você gostou, quais são os temas preferidos que você quer que a Viana aborde aí nas próximas palestras. E no site da Viana, vianaconsultores.com.br, você encontra toda a nossa coleção de e-books. Você pode baixar gratuitamente, faça o download dos nossos e-books, sempre em linguagem facilitada. E por fim, se você quiser aprofundar os seus estudos nesse tema de licitações de pregão eletrônico para empresas privadas, quero convidá-los a se inscrever e participar do nosso curso à distância de como participar de licitações. Então, esse curso nós vamos fornecer uma série de dicas, uma série de macetes para que você, então, consiga participar de forma ativa de licitações com muita qualidade, conseguindo elaborar toda a sua documentação, apresentar suas propostas, mas também identificar erros nas propostas e documentos dos seus concorrentes e também a julgar, a saber como aquela licitação deve ser julgada e processada pelos agentes públicos, pela administração pública, pelos órgãos públicos, para que se algum equívoco for cometido pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação, você saiba defender os direitos da sua empresa. Então, aguardo vocês, você pode fazer a inscrição lá pelo site da Viana Consultores e iniciar imediatamente o treinamento comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.